Livro do profeta Jonas, capítulo 2. À luz dessa passagem, nós vamos pensar no tema oração na aflição. O clamor de um homem quebrantado. Diz assim então a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Deus bendito, na tua presença, reunidos aqui mais uma vez, nós te damos graças, porque a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é suficiente para que nós todos, por maior que seja a nossa adversidade, passemos pelo vale sustentados por tua misericórdia. E nessa hora nos lembramos do pastor José, que nesse momento enfrenta a dor de perder um filho. Senhor, que o teu Santo Espírito conforte o seu coração com aquele consolo que vem dos céus. Que ele seja envolvido com a tua graça, que essa maravilhosa graça o sustente neste momento de aflição. De igual modo, rogamos pela dona Maria Marta, que o Senhor a abençoe naquele leito, naquela cama fragilizada, que a tua misericórdia também seja sobre a vida dela. Lembramos dos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Vivemos num mundo caído, estamos sujeitos a tantas aflições, mas como o Senhor disse ao seu servo apóstolo Paulo, a sua graça é suficiente, a sua graça nos basta. Que nós todos sejamos fortalecidos e em nenhum momento venhamos a esmorecer, mas olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que nós todos sigamos em frente. Do céu aguardamos o Salvador. Ó Deus bendito, se conosco, abençoa a tua palavra que será lida e exposta, que sejamos edificados e possamos responder com obediência. Em nome de Cristo. Amém. Então, podem tomar assento. Oração na aflição. Meus irmãos, o livro de Jonas, ele faz parte de um conjunto de 12 livros que na tradição judaico-cristã vem sendo chamado de profetas menores. E essa nomenclatura não diz respeito ao conteúdo, à importância. É menor porque são livros pequenos, menor na extensão. E esse livro do profeta Jonas, ele é significativo porque de todos os profetas menores, me parece que é o mais conhecido. Alguém que sabe qual é a mensagem de Sofonias, a mensagem de Obadias, alguma coisa vem à nossa memória? São livros que nós conhecemos pouco, infelizmente. Mas o livro do profeta Jonas, até porque tem uma situação no livro de Jonas que é muito familiar, até mesmo aqueles que não são cristãos. O grande peixe que engole o profeta Jonas. As crianças nascem, crescem, ouvindo essas histórias, essas narrativas. Então é um livro conhecido. Pois bem, em linhas gerais, qual é o contexto, qual é o conteúdo desse livro? Jonas é um profeta de Israel. Ele recebe uma missão, a missão dele é viajar aproximadamente 600 quilômetros em direção à capital de um império chamado Assíria. Naquele momento da história, a Assíria é o maior poder no mundo antigo, é um império que está em extensão, que está em crescimento. É um povo conhecido pela sua crueldade, eles sempre conseguiam o que pleiteavam e estavam conquistando o mundo. Jonas é um profeta que vive num período de Jeroboão II. Ele é um indivíduo muito
capaz, muito inteligente, ele sabe qual é o cenário geopolítico. E quando ele ouve de Deus uma mensagem para ir para Nínive pregar, ele tem conhecimento de duas coisas. Primeiro, ele sabe que o Império Assírio é um império mau, perverso, em certo sentido até genocida, e ao mesmo tempo sabe que Deus é misericordioso. E Jonas, por causa da sua ideologia política, observe como as coisas são, ele é um nacionalista. Ele sabe se Deus usar de misericórdia para com Nínive, Nínive não será punida. E o que ele deseja é que aquela nação seja punida pelos males que já vinha praticando. Então o texto vai dizer que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele vai no caminho oposto, ele vai para Tarsis, que ficava no lugar mais distante do mundo conhecido naquela época. Era o fim da linha. E nessa trajetória, fugindo da expressa vontade de Deus, acontece, ao atravessar o Mediterrâneo, um naufrágio. Ele é jogado ao mar, na verdade, diante de uma tempestade. Os marinheiros percebem que aquela tempestade não é normal. Ele se revela como um profeta dos hebreus. Ele sabe que o motivo daquilo é porque Deus está no seu encalço. Ele, lançado ao mar, ele é engolido por um grande peixe. E essa oração, a oração do capítulo 2 do livro dele, é uma oração feita no mais profundo abismo, no ventre de um grande peixe no oceano. E nessa oração nós podemos aprender grandes coisas, grandes, preciosas lições, porque é uma oração que não é feita a partir da afeição ao Senhor, mas a partir da aflição. E todos nós, sujeitos a passar pelas dificuldades, temos que aprender na escola do sofrimento a arte de orar. E aqui está um homem fazendo uma oração num momento de extrema aflição, e o coração dele foi quebrantado. E eu queria a sua atenção para nós pensarmos sobre pelo menos 3 grandes verdades que essa oração nos apresenta. A primeira delas é o clamor, a oração em si. Um pedido de socorro das profundezas da aflição. No livro dos Salmos, nós temos algumas passagens que nos apresentam a seguinte dinâmica. Quando tudo vai bem, quando tudo parece ser favorável, é natural ao homem esquecer-se de Deus. Parece que ele tem a gerência das coisas, parece que tudo está muito bem, e ele não precisa do Senhor. Então vem uma adversidade, uma aflição, um problema, uma luta, uma dificuldade, e aí ele se lembra de que ele precisa do socorro da parte de Deus. Se você fizer uma leitura do capítulo 1, em nenhum momento Jonas orou. Ele simplesmente tomou as decisões dele. Mas aqui, começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Tente imaginar, nós não estamos diante de uma peça de ficção. O liberalismo teológico, aqueles que são céticos por natureza, olham para essa passagem como uma passagem mítica. É impossível um homem ser engolido por um peixe, passar no ventre do peixe 3 dias, 3 noites. Mas é uma passagem real. Aconteceu. E naquele momento de extrema aflição, no interior daquele peixe, Jonas então faz uma oração do abismo, na mais profunda aflição. E o texto vai dizer, então, do ventre do peixe orou ao Senhor. É uma oração que nasce da aflição, é uma oração que nasce diante da face da morte. Tente imaginar isso, tente imaginar esse cenário. Não foi uma oração que nasce da afeição, mas foi melhor ele ter orado naquela conjuntura do que não ter orado. E é a primeira vez que ele ora na narrativa do livro que recebe o seu nome. E qual era o temor desse profeta que estava fugindo de Deus? O seu temor é de natureza política. Ele estava temendo que as implicações da conversão dos assírios fosse prejudicar Israel, o seu povo. E aqui, alvo da disciplina divina, agora está no ventre do peixe e pela primeira vez ele ora. Ele clama ao Senhor e a sua oração é intensa. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Há um pastor aqui em Niterói chamado Josué Rodrigues, um pastor presbiteriano, que já compôs muitas belas canções, algumas delas disponíveis aí nas mídias. Há uma canção que ele escreveu baseado nesse capítulo 2. Da mais profunda cova me lembrei do Senhor. Então clamei e ele me ouviu e me tirou do mais profundo abismo. Algumas lições que a gente pode aprender aqui nesse vale de aflições. Primeiro, as aflições da vida têm o poder de quebrantar o coração e conduzi-lo de volta a Deus. É impressionante como há pessoas
cristãs, genuinamente cristãs, que por variadas razões são enfraquecidas na sua fé, ou na linguagem de Paulo, não exercitam-se na piedade e vivem uma vida cristã absolutamente enfraquecida, nunca oram. Mas de repente, por algum motivo, por algumas circunstâncias, passando por uma aflição, elas então passam a buscar o Senhor. Surge uma enfermidade, um conflito no casamento, uma crise financeira, enfim, alguma situação acontece e de repente aquelas aflições, as adversidades, são o instrumento da providência para quebrantar o coração. O homem, por natureza, tem um coração endurecido. E o profeta Jonas, ele é considerado um profeta de coração duro. Ele é um homem de Deus, ele é um profeta, mas curiosamente, ele tem um coração endurecido. Deus dá uma ordem expressa para ele, vá para Nínive, e ele vai na contramão da vontade de Deus, ele vai para Tarsis. Mas Deus não permite que os seus servos pequem com sucesso, como diz Spurgeon. E o Senhor o capturou e agora ele está ali no ventre de um peixe, no mais profundo abismo, clamando na aflição, buscando a Deus em oração. Alguém já disse com muita propriedade, o doutor Dionísio, a desobediência sempre enfraquece a vida de oração. Muitas vezes o Senhor permite que o desviado sofra, para que clame novamente a Ele em oração. Ou seja, Deus nos ama tão intensamente, a vontade de Deus para a nossa vida é tão perfeita que, por vezes, Deus não apenas permite, mas Deus envia aflições para nos moldar, para nos quebrantar, para, de alguma maneira, nos tornar mais parecidos com Cristo, dispostos a conhecer e a fazer a vontade do Senhor. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele orou pela primeira vez na narrativa do livro, e a primeira vez que ele orou numa situação de extrema aflição. Segundo, os ouvidos do Senhor estão abertos para o clamor dos seus filhos, apesar da rebeldia deles. Você sabe por que Deus nos ouve? Deus não nos ouve porque nós somos bons, porque nós temos méritos, porque nós fizemos por merecer. Deus nos ouve apesar de nós. Na oração cristã, na oração baseada no Evangelho, nós sempre oramos e ao final dizemos, em nome de Jesus. Essa expressão em nome de Jesus não é magia, não é amuleto, não é uma espécie de código. Quando nós afirmamos em nome de Jesus Cristo, nós estamos dizendo, Senhor, não é porque eu mereço, não é baseado na minha justiça, mas pelos méritos de Cristo. Deus nos ouve apesar de nós. Deus não ouve o nosso clamor, repito, porque somos justos, mas porque Ele é bom. E essa passagem me parece que traz luz a pelo menos uma situação lá do livro de Lucas, na parábola do filho pródigo, que nós já lemos e estudamos aqui muito recentemente, quando o texto vai dizer o seguinte, quando aquele rapaz, depois daquele momento de extrema aflição, ao ponto de ir cuidar de porcos, um judeu, imagine vocês, e diz a narrativa que ele começou a passar necessidade, então, caindo em si, observe o valor da aflição. Enquanto ele tinha recursos, enquanto ele podia viver como se Deus não existisse, em nenhum momento ele orou. Mas quando os recursos se esgotaram, quando ele começou a passar necessidade, a ponto de ir cuidar de porcos e a desejar a comer a comida dos porcos, diz o texto, então caindo em si, lembrou-se do seu pai. A aflição quebrantou o coração do filho pródigo. E a narrativa diz assim, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Deus ouve a oração do seu povo, apesar dele, apesar de nós. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É o que está escrito no Salmo 50, verso 15, uma passagem que a gente lê aqui com frequência nos cursos de oração. Vamos ler juntos essa passagem? Santo Agostinho, numa obra chamada Pecado Original, uma obra clássica da literatura cristã, ele vai dizer que o pecado emburrece, chamados efeitos noéticos da queda. E há muitos crentes, pessoas sinceras, verdadeiras, que passaram pela conversão genuína, que por não vigiar, acabam se envolvendo em situações e se envolvem em certas situações porque estão cegos pelo pecado. O pecado cega o entendimento das pessoas. A ironia aqui nessa passagem é que o pregador da palavra queria distância da palavra, o profeta queria profetizar, não queria profetizar, mas ia para um lugar onde a palavra de Deus não era ouvida. Todavia,
Uma característica do pecado é justamente essa, a cegueira espiritual. Jonas era um profeta instruído, ele conhecia o Senhor, ele sabia que nada ou ninguém pode fugir da presença do Senhor. Ele possivelmente conhecia o Salmo 139, que eu já preguei aqui em ocasião mais recente, e há nos versos 7 a 12 uma coisa interessante sobre a impossibilidade de se fugir de Deus. Diz o Davi: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que Davi está dizendo aqui é que Deus é onipresente, não se pode fugir da presença de Deus. Jonas sabia disso, mas o pecado cegou o entendimento dele e ele, de modo insano e louco, até mesmo estúpido, ao invés de obedecer ao Senhor, vai no caminho oposto, porque ele está cego, ludibriado, enganado pelo seu próprio pecado, pelo próprio coração endurecido. Mas o pecado não compensa, pois afasta o homem da presença de Deus, fonte da vida e da suprema felicidade. Não compensa. Há uma armadilha muito sutil que eu percebo que muitos cristãos são envolvidos, sobretudo a juventude. É o discurso de que a igreja cerceia liberdade, que o evangelho limita a felicidade. O discurso é basicamente o seguinte: viva a sua vida, desfrute dos prazeres. No final, você então pode abraçar a religião. É como se a fé limitasse a felicidade. É como se obedecer a Deus cerceasse a plenitude da vida. Isso é um grande equívoco. O salmista vai dizer: na tua presença há delícias perpetuamente, a plenitude de alegria. E Jonas, ao invés de encontrar felicidade, contentamento e alegria fora da presença do Senhor, no sentido de desobedecendo a Deus, o que ele encontrou foi profunda tristeza e amargura. No verso 4 ele diz: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Começa a ter saudades dos bons dias lá em Jerusalém. Como são as coisas? Jonas quis fugir da presença de Deus para experimentar a vida, sendo ele mesmo senhor do seu caminho, e o que ele encontrou foi desespero. O caminho para Tarsis, meus irmãos, é sempre um caminho perigoso, porque não é possível encontrar alegria, paz e contentamento em desobediência ao Criador. Não é possível. O caminho para Tarsis, repito, é um caminho extremamente perigoso. Eu li uma obra alguns anos atrás em que o autor disse assim: me parece que se os crentes pudessem optar entre a vontade de Deus e a sua própria vontade, escolheriam a sua própria vontade. Para muitas pessoas, a vontade de Deus é um remédio amargo. Você toma porque não tem jeito. Para Jonas, a vontade de Deus é uma coisa amarga. Ele não quer obedecer, ele quer fazer a sua própria vontade. E qual é o resultado? Ele agora está no vale das aflições, no fundo do oceano, clamando pela misericórdia divina. O pastor Russell Shedd diz assim: pensar que vamos fazer o que bem entendemos, sem considerar a vontade de Deus, é sinal de arrogância. E essa arrogância nada mais é do que pecado. Sua procedência não é de Deus. Ela é maligna por substituir a Deus e seu conselho e sabedoria pela própria vontade. Ouçam, meus irmãos, nossa vontade nunca, jamais será melhor do que a vontade de Deus. A verdadeira oração não é uma tentativa de manipular a Deus. Deus não pode ser manipulado. A verdadeira oração é quando nós buscamos discernir a vontade de Deus e adequar a nossa à vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. E mais, o pecado leva o homem de mal a pior. Como disse o profeta nos Salmos, um abismo chama outro abismo. É uma espiral para baixo. Olha o que ele vai dizer no verso 7. Desci até aos fundamentos dos montes. Essa é uma linguagem curiosa. Por quê? Só aparece aqui em toda a Bíblia. E o que é que Jonas está dizendo aqui? É que a desobediência levou ele para baixo, cada vez mais para baixo. Tente imaginar comigo. Ele é de Gate. Ele vai para Jope.
De Jope ele desce ao navio, do navio vai para o porão, do porão para o mar, do mar até as profundezas dos oceanos. Ele está lá embaixo. Literalmente, ele desceu a mais profunda cova, como disse o cantor Josué Rodrigues. Um abismo chama outro abismo. O pecado sempre leva o homem de mal a pior. Não compensa pecar. A coisa mais sábia que pode existir é o homem reconhecer que é criado por Deus e para Deus e adequar-se ao propósito de Deus para a sua vida revelado nas Escrituras. O pastor Exaltino Gomes, o notável pastor batista, já está com o Senhor, ele escreveu assim em um dos seus comentários: quem conhece a vontade de Deus para a sua vida e foge dela está percorrendo um caminho para baixo. Nunca é para cima, é sempre para baixo. Por isso o pecado não compensa, ele leva o homem de mal a pior. E mais, o pecado engana por meio das circunstâncias aparentemente favoráveis. No início parece que está tudo bem. Observe o que está acontecendo. Jonas é da Galileia, ele é de um lugar chamado Gate. Ele faz um caminho até Jope, que é as margens do mar Mediterrâneo. Quando chega lá, ele encontra uma passagem, embarca para Tarsis. Ora só, como é que funcionava isso? Não tinha embarcações toda hora e todo dia para Tarsis. Elas eram extremamente raras. Mas quando ele chega a Jope e encontra essa passagem de barca, parece que está tudo bem. Ora só, é apenas uma desobediência. Deus vai entender, Deus é misericordioso. Parece que está tudo muito bem. Ele chega no navio, entra, desce ao porão e vai dormir. É o que alguns chamam de sono da morte. O homem que está em pecado, mas experimenta uma suposta paz, uma falsa paz. É assim que Jonas está. Observe que um autor disse assim, Palmer Robertson: embarcações para Tarsis eram tão raras quanto os voos para Juno. Contudo, Jonas mal havia chegado ao cais de Jope, quando entrou um navio pronto para sair. Circunstâncias favoráveis parecem sugerir que tudo vai muito bem. O livro de Provérbios diz que há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. Você nunca vai encontrar mel num pote em que Deus disse que há veneno. E Jonas está decidido a desobedecer e parece disciplina do pecador. Eu disse ainda há pouco, Spurgeon, um grande pregador, dizia: Deus é tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, que Ele não permite que os seus filhos pequem com sucesso. De uma maneira ou outra, a providência encurrala, ela captura e ela disciplina. E o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: Deus disciplina aqueles a quem Ele ama, os seus filhos. Se alguém não aceita a disciplina, fica sob suspeição se é filho de Deus. E o profeta Jonas está sendo agora disciplinado, porque ele era um profeta, ele era um homem de Deus, ele era um filho do Senhor. Observe o verso, então, que vai dizer o autor de Hebreus. Eu vou apenas apresentar aqui algumas proposições. Primeiro, sinais de que as atitudes humanas em relação à disciplina. A primeira atitude é desprezar a disciplina e lutar contra ela. O indivíduo está passando por uma situação, sabe que é a mão da providência tratando a vida dele e o indivíduo resiste. Essa é uma atitude humana. A segunda é desanimar e desfalecer. É muito comum lutar contra ou desfalecer. Há uma terceira que diz resistir à disciplina e tornar a correção ainda maior, até mesmo a morte. O autor Moisés, escrevendo vários livros, ele diz que o homem de dura cerviz, ele é disciplinado e não se curva. Ele é endurecido. Bem, mas nós podemos nos submeter ao Pai e amadurecer na fé e no amor. A disciplina de Deus tem um propósito corretivo, de nos tornar participantes da santidade divina, como disse o apóstolo Pedro. E o profeta Jonas está agora debaixo da bondosa disciplina de Deus, que no momento é causa de tristeza, mas no futuro ele vai agradecer. Alguém disse que o fato de Deus ter disciplinado o seu servo é prova de que Jonas era verdadeiramente um filho de Deus, pois só Deus corrige seus filhos. Talvez você hoje aqui esteja trazendo à sua memória alguns momentos da sua vida em que você se encontrou debaixo da disciplina. Eu já passei por disciplina. E quem passa pela disciplina de Deus, no momento da disciplina só encontra motivos para tristeza, para lágrima,
para o abatimento, para o desânimo, mas o propósito dessa disciplina é nos corrigir. Um pai que não disciplina o seu filho não dá sinais de seu amor. Deus nos ama e a prova disso é que ele disciplina os seus filhos. E o profeta Jonas, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, está agora debaixo da disciplina divina, com o propósito de remover dele essa obstinação de desobedecer a Deus. Caminhando, a memória santificada renova a esperança. Eu gosto dessa expressão e por isso estou usando aqui. Tente imaginar, aquele homem está lá no ventre do grande peixe, naquele momento difícil e singular. Qual outra pessoa que já passou por uma situação dessa? E aí ele vai dizer no verso 7 uma coisa que é a espécie de... ele está trazendo à memória as suas experiências com o Senhor. O verso 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia minha alma, veja que a disciplina traz isso, esse desfalecer da alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Tente imaginar que aqueles momentos de angústia de Jonas, ele passou 3 dias naquela situação de extrema dificuldade, ele então lança a mão dos arquivos da memória da graça e lembra do Senhor, das experiências que ele teve com o Senhor, do seu chamamento, do seu período de treinamento, muitas vezes que o Senhor usou para levar a mensagem, e agora ele está lembrando aqui do seu momento no santo templo, no templo de Deus. Jeremias, o profeta, faz um caminho similar, quando ele diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Ele está trazendo à memória a misericórdia, a graça, a benevolência de Deus. Homens mudam e muitas vezes mudam para pior, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele é bom, misericordioso, rico em graça e paciente. Naquele ventre do peixe, Jonas está trazendo à memória uma promessa que o Senhor fez na inauguração do templo. Deus prometeu ouvir a oração do seu povo. Não com base na justiça do seu povo, mas com base na sua bondade e misericórdia. E quando Jonas vai dizer que ele lembrou-se do seu santo templo, possivelmente ele tinha acesso a esses documentos e provavelmente ele está fazendo aqui alusão a uma oração que foi feita na inauguração do templo pelo rei Salomão. O texto diz assim em 1 Reis: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Jonas está ali lembrando da misericórdia de Deus, lembrando dos dias áureos em que ele viveu de acordo com a vontade do Senhor. E ele está então trazendo à memória a bondade e a benevolência de Deus. Eu quero te dar um encorajamento hoje à noite aqui. É possível que talvez você não esteja passando por um momento adverso, tal como Jonas, mas se você passar, lembre-se sempre das promessas de Deus. Alguém já disse que as promessas de Deus são como botes de esperança no mar das aflições. Um Deus que nos ouve, um Deus que não nos abandona, um Deus que apesar de nós é fiel em toda circunstância, um Deus que poderia nos excluir totalmente por causa da nossa rebeldia, mas escolhe nos amar tão intensamente que na sua providência nos disciplina, buscando um fim proveitoso à nossa vida. Portanto, vamos trazer à memória a bondade, a graça, a misericórdia, as promessas do Senhor para a nossa vida. E por fim, no último verso, nós temos aqui a reconciliação. Jonas agora está reconciliado com Deus. E essa reconciliação vem acompanhada de gratidão e compromisso com Deus. O verso 9 destaca isso. O que é que diz o verso 9? Mas com a voz do agradecimento, coisa que ele não fez até então, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei, pagarei. E ele faz uma declaração monumental. Ao Senhor pertence a salvação. Esse trecho da oração do profeta Jonas, aqui nós encontramos a graça brilhando com intensidade. Jonas está reconciliado, ele reconheceu o seu pecado, clamou por misericórdia, Deus o ouviu, ele agora está fazendo aqui um compromisso de agradecer, e aqui são os votos do profeta Jonas. Nós encontramos aqui gratidão, oferta de sacrifícios, pagamento de votos e louvor a Deus pela salvação.
são sinais de que Jonas, de fato, teve o seu coração quebrantado. E houve uma mudança no seu coração, uma mudança de perspectiva. Não foi uma cura total, digamos assim, porque se você fizer a leitura do capítulo 3 e 4, ele ainda vai dar sinais de fraqueza. Não é? Sobretudo no capítulo 4, ele tem atitudes que a gente fala assim, como é que esse homem pode agir dessa maneira? Mas o ponto é que naquele momento, naquela circunstância, Deus estava trabalhando no coração do profeta. Ele agora está reconciliado e se dispondo a obedecer a Deus. E quando ele sai daquela situação, ele vai para Nínive. E ele prega o sermão mais curto da história, um sermão que tinha 5 palavras. E diz o texto que 120 mil pessoas se converteram, a cidade se converteu. E Deus, ao invés de trazer juízo sobre Nínive, aquelas pessoas foram alcançadas pela sua misericórdia, para a ira do profeta. Ele não queria o bem da Síria, porque aquilo poderia implicar num prejuízo para Israel. Ele é nacionalista. Ele é um indivíduo que tem uma mentalidade ideologicamente comprometida. Pois bem, eu quero mostrar para vocês, finalizando essa reflexão, uma história de um homem que tem uma relação estreita com Jonas. Seu nome é John Newton. Tem aí uma pintura desse homem que viveu no século XVIII. Ele nasceu em Londres, 24 de julho de 1725. O pai dele era capitão da marinha mercante, era um homem rude, muito duro. Ele perdeu a mãe ainda muito cedo, embora a mãe dele fosse uma mulher muito piedosa e tenha deixado instruções. Ele cresceu alimentando-se do leite da piedade. Conhecia o saltério, conhecia confissões, conhecia credos, documentos da igreja. Mas à medida que ele foi crescendo, ele foi se afastando, e aí em algum momento ele entra também para a marinha, e ele deserta por alguma situação, já tinha dado sinais de coração endurecido também, aos 19 anos ele deserta, e ele é preso por causa disso. O pai faz uma intervenção, e ele faz uma viagem para a África. E ele passa 3 anos na África numa situação extremamente difícil, e o coração dele vai se tornando cada vez mais endurecido. Ele abandona tudo aquilo que ele aprendeu com a sua mãe. E ele se torna agora um traficante de escravos. E era um homem duro, perverso. As pessoas diziam que ele havia se tornado um monstro. O coração dele foi de mal a pior. Até que acontece uma situação muito interessante, muito similar de Jonas. No dia 21 de março de 1748, ele está no meio do oceano, traficando homens. Tamanho coração maligno de John Newton. E ele então diz o seguinte, no seu diário pós-conversão: penso que aquele foi o dia, ou foi o início do meu retorno para Deus, ou antes o retorno dele para mim. No meio daquela tempestade no oceano, quando ele viu a morte face a face, ele se ajoelha e na proa daquele barco ele diz: Senhor, me perdoe, porque conhecendo a verdade vivi no erro. Eu clamo por tua misericórdia, preserva a minha vida e eu vou dedicá-la ao Evangelho. E esse homem então volta para a Inglaterra e dá sinal de conversão, começa a servir ao Senhor. Ele serve como pastor por 23 anos. Ele tem uma influência grande na história da igreja naquele período. Ele influencia George Whitefield, John Wesley. Ele se torna um consultor de um parlamentar chamado William Wilberforce, que foi um homem que lutou pela abolição da escravatura no Império Britânico. E esse homem prestou vários serviços à igreja. E ele é muito conhecido por uma música que ele compôs chamada Maravilhosa Graça, Amazing Grace. E essa canção ele compôs trazendo à memória essa graça que o alcançou. Apesar de nós, apesar das nossas perversidades, apesar das nossas decisões equivocadas, é graça Deus nos ouvir, é graça Deus ir ao nosso encontro, é graça Deus nos corrigir, é graça Deus não permitir que a gente siga num caminho que Ele sabe que o final é ruim. É graça, do início ao fim. E essa canção diz: preciosa graça de Jesus que um dia me salvou, perdido eu andei sem ver a luz, mas Cristo me salvou, Cristo me encontrou. Graça libertou meu coração do medo. Ó, maravilhosa graça que Ele me concedeu. Deu-me um Salvador, nele eu posso crer. Ele é meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos 1000 atravessei e a graça me valeu. São e salvo agora irei ao santo lar do céu. Uma tradução livre. O que ele está dizendo aqui nessa canção é o seguinte: a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. O que seria de mim, o que seria de você, se não fosse a maravilhosa graça de Deus? Passado alguns anos, ele estava agora com 82 anos, num leito, já bem enfraquecido, e ele diz, segundo seus biógrafos, essas são as suas últimas palavras: minha memória praticamente se foi, entretanto, eu lembro de 2 coisas
que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Jonas foi alcançado pela graça, pela misericórdia. Deus não permitiu que ele seguisse em frente na sua insanidade. John Newton foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus não permitiu que ele seguisse em frente na sua insanidade. Se você se extraviar do caminho, essa graça vai te perseguir e te trazer de volta. Se você está entre aqueles pelos quais Cristo morreu, de alguma maneira a disciplina do Senhor vai nos alcançar. E tudo isso ele faz por graça. Eu encerro dizendo o seguinte: a graça de Deus não muda o passado, mas transforma o presente e garante o futuro. Que assim seja. Que nós sejamos alvos da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Vamos cantar maravilhosamente. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.